Você é mãe, trabalha fora, é empreendedora, você é esposa, você é amiga, dona de casa. Como é que você faz para dar conta? Essa pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, quando eu abro caixinha de pergunta. Como você concilia e como você dá conta de tudo? Vamos falar sobre isso? Gente, a verdade é que eu não dou conta de tudo, né? É simples assim. E aceitar que a gente não dá conta de tudo é algo que traz uma paz, que traz uma leveza e até um conforto. É entender mesmo, eu não vou dar conta de tudo. Queria muito trazer esse papo com vocês, sabe? Porque eu sou mãe, eu atendo mães, eu converso com mães, e se tem um público que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de estar perto, se tem, nossa, uma raça que eu gosto de estar perto, é raça mãe. Porque a gente fica quase num pedido de socorro, né? Porque é gostoso conversar com mães, porque elas entendem exatamente as nossas dores, e quando você fala de uma questão, uma dor, uma dificuldade, ninguém melhor do que outra mãe para te entender e até te abraçar. E às vezes o abraço não é físico, né? Mas o abraço é quando ela fala assim: amiga, eu te entendo, eu também passei por isso, ou eu tô passando por isso também. Esse vídeo é uma espécie de desabafo que eu queria desabafar com vocês, que às vezes dá vontade de gritar, né? Às vezes dá vontade de gritar. Também porque meu objetivo aqui, quando eu abro a câmera e quando eu trago algum conteúdo para vocês, meu objetivo é sempre incentivar outras pessoas. Então, se eu puder alcançar uma pessoa só, tocar no coraçãozinho de uma pessoa, para trazer um pouco mais de tranquilidade, de leveza nesse momento, nessa fase da vida, meu objetivo já foi alcançado. Eu quero que sempre que essa comunidade cresça, mas que vocês olhem para mim não somente como a Andresa profissional, sabe? O meu objetivo principal é que vocês vejam que existe um ser humano que tem as suas limitações, as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, e é por isso que eu acho que o profissional cresce tanto e que eu consigo entregar tanta excelência no meu trabalho. Porque existe um lado técnico muito forte, mas existe um lado humano que também tem que ser resiliente, que tem que ser forte quando muitas vezes não tem vontade de sair da cama. E acho que essas características, né, de força, de resiliência, é o que trazem também muito mais qualidade para o meu trabalho, por entender muito mais de seres humanos. Gente, então, olha só, vamos contextualizar um pouquinho, se você está chegando agora no canal. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Theo, que tem 7 anos, e tenho o Dan, que foi um outro presente de Deus, que não foi planejado, mas eu sou muito grata, muito, muito grata por ele ter vindo. Ele está com 2 anos. O Dan nasceu no dia do aniversário do Theo, então os dois fazem aniversário dia 1º de fevereiro. E eles são as minhas joias raras, assim, eu sou apaixonada por eles. Eu sempre quis ser mãe de menino, eu pedi a Deus que me desse filhos homens. E assim, incrível que Deus ouviu as minhas orações, e eles são meus companheiros, eles são parceiros, e é maravilhoso. Se você perguntar assim, Andresa, qual é a sua melhor versão na vida? E eu falo para você assim, sem sombra de dúvidas, que a minha melhor versão é a maternidade, é ser mãe. Então, assim, acho que não tem nada que eu sou melhor do que ser mãe. Mas esse ser muito boa, né? Ai, você é uma excelente mãe. Eu sou sim. Não sou perfeita. Mas o que acontece? A maternidade traz uns momentos de deixar a gente assim muito sufocadas, né? Traz muita dor. Então, assim, é incrível ser mãe, mas também é muito difícil ser mãe. Hoje eu estava brincando com meu marido mais cedo, eu falei assim, olha, falando com ele, namorado, ter filho é a melhor e a pior coisa do mundo. Eu tenho uma amiga, a Carol, que o marido dela falou assim, uma vez conversando com uma pessoa que não tinha filhos, ele falou, quer um conselho? Cara, não tenha filhos. Não tenha, não tenha. E ele tem um filho, Thomas, maravilhoso. Mas eu consigo entender esse não tenha filhos, porque é muito difícil, né? E esse ser muito difícil, acho que são poucas pessoas que falam na realidade. E aí, como que fica nós como seres humanos? A gente tem que pensar que antes de ser mãe do Theo e do Dan, eu sou a Andresa. Eu tenho uma vida lá fora, sabe aquela música do Lulu Santos? É isso. Tem uma vida lá fora, além da maternidade. E se a gente fica num foco muito só maternidade, só maternidade, só maternidade, eu acho que a gente enlouquece. Eu acredito que a gente enlouquece. Nós temos outras áreas na vida e nós precisamos dar atenção para essas outras áreas também. Nós temos que ter muito cuidado para não matar as nossas outras áreas.
Eu tenho uma mentoria de emagrecimento, e eu sempre cito, gente, porque é onde hoje eu tenho um contato com pessoas, né? É na mentoria. Eu não atendo em consultório mais, hoje eu sou mentora de mulheres que querem emagrecer. E lá na mentoria, tem um momento que uma das sessões que eu pergunto para elas, eu peço para elas fazerem o exercício, escreverem sobre os seus papéis no mundo, quais são os seus papéis no mundo, ou fazer uma lista dos seus papéis no mundo. E eu sempre fico quietinha olhando elas escreverem. E é unânime, que elas fazem uma lista gigante. Elas são mulheres, elas são mães, elas são profissionais, umas empresárias, as outras trabalham fora, né, CLT, elas são amigas, elas são filhas, elas são cristãs, elas têm trabalhos na igreja, elas têm trabalhos na comunidade. Gente, são donas de casa. É uma lista gigante. E aí eu pergunto, terminou? Aí elas, sim, terminei. E aí entregam para mim. Quando eu vou ver a lista, eu falo assim, cadê a sua função aqui, mulher? E elas não escrevem isso. Então, antes de pensar em todas as outras áreas da nossa vida, todos os nossos papéis, nossas funções, o que nós deveríamos colocar em primeiro lugar nessa lista aí, dos seus papéis no mundo, é o seu papel mulher. É quando você olha para você mesma e você consegue ainda identificar o que te faz bem. E quando a gente tem um filho, é difícil a gente identificar o que faz bem, né? Porque a gente simplesmente, a gente se perde de nós mesmos, a gente parece que não sabe mais quem a gente não sabe mais o que gosta. A gente olha nosso armário e parece que tem ali, primeiro que não serve mais, a gente tenta enfiar no corpo e não serve, ou parece que você não se identifica mais com aquele estilo. É uma confusão tão grande que acontece dentro de nós, né? Por causa das mudanças físicas, hormonais, psicológicas. A restrição de sono é algo também muito difícil de lidar, então a gente é muito mais cansadas, a gente descobre, inclusive, que a gente não tem controle mais sobre a nossa própria vida. A Andrezinha aqui sempre foi uma pessoa que sempre quis controlar muito, sempre controlou as coisas, sabe? Eu controlo o dinheiro, eu controlo tudo. Quantas horas eu vou treinar, quantos clientes eu vou atender, eu controlava tudo, achava que controlava. E eu acho que a coisa mais linda da maternidade é que a gente percebe que a gente se desfaz do nosso ego, a gente deixa, né, esse egoísmo de tudo para mim, o meu tempo, o meu dinheiro, saía, comprava roupas para mim, coisas para mim. E aí, quando vem um filho, a gente se desprende desse ego e a gente faz tudo em prol de amor. Que a gente olha para um ser humano e a gente se dedica a eles, o nosso tempo agora é deles. A gente não tem controle nem do nosso sono, que a gente não sabe nem quantas horas mais de sono a gente vai dormir. A gente acorda de madrugada o tempo inteiro. O Dan tá com 2 anos e 4 meses. E aí ele tá numa coisa agora deu 1 hora lá da madrugada, ele quer ficar colado no meu rosto. As 2 mãozinhas no meu rosto, ele até suspira fundo assim. E ele fica, ele acorda um pouquinho, ele fica, mamãe te amo, mamãe te amo. Aí eu assim, dando tapinha nele para ele dormir de novo. E no outro dia eu tô igual um zumbi. Gente, eu falei que esse vídeo ia ser um vídeo de desabafo. Eu devia estar tomando um vinho agora, né? Eu merecia. A gente avalia assim, poxa, era para eu estar tão feliz, tão super radiante. Tem uma mãe atrás da câmera rindo, desesperada. Eu acho que ela tá rindo de nervoso. Eu tô muito feliz, mas eu não tô feliz o tempo inteiro, entendeu? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, que a gente não fica feliz o tempo inteiro. Tem momentos, né? Essa semana, por exemplo, eu tive alguns momentos de me pegar chorando, de me pegar triste, me ver para baixo, me sentindo para baixo. E aí, quando eu avalio, né, tudo que está acontecendo na minha vida, todas as coisas que eu tenho feito, o meu trabalho, eu estou muito feliz com praticamente uma transição de carreira que eu fiz. Feliz demais com o meu marido, que é maravilhoso, feliz com os meus filhos e parceiros lindos, saudáveis, feliz com as coisas que tenho conquistado. E por que às vezes eu fico me sentindo tão mal? Porque às vezes é difícil mesmo, sabe? Então, eu queria falar para vocês que como que faz para dar conta de tudo isso, né? Primeiro eu falo, tirar pequenos momentos para você entender a fase que você tá, entender que racionalizar mesmo sobre isso. O meu corpo mudou, mas ele foi importante porque eu amamentei os meus filhos, porque eu não estou dormindo do jeito que eu queria, meu metabolismo mudou. Entender que é uma fase, mas que mesmo com essa condição nós podemos melhorar. Segunda coisa que eu falo para você, que é algo que eu faço muito para mim, assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar bem com bagunça, eu não gosto de ambientes bagunçados.
Então as minhas coisas sempre foram muito bem organizadas. E aí quando a gente tem um filho, né, é brinquedo espalhado, é uma roupa que a gente tira do varal e não consegue pendurar, então fica aquela pilha de roupas para guardar. É uma roupa, às vezes, que fica na máquina, que a gente nem conseguiu pôr para pendurar no varal e depois ter que lavar de novo. Então, essas coisas acontecem com frequência. A casa não vai ficar perfeita. Mas como me incomoda muito, que me faz mal, que é a questão da bagunça, o que eu faço? Quando as crianças dormem, eu coloco as coisas em ordem, eu deixo o dia preparado para o dia seguinte. Sou uma pessoa que não gosta de louça na pia. Então, meio que sujou, lavou, guardou. Só que com filhos e com essa rotina toda, às vezes fica louça na pia. Então, assim que eu tenho uma oportunidade, eu vou preparar o café da manhã. Hoje, por exemplo, eu fiz os ovos mexidos para o café da manhã, tinha louça na pia, já cheguei lavando. Enquanto os ovos ali no foguinho baixo vão, sabe, vão fritando, eu já estou lavando a louça, já estou colocando as coisas em ordem. Uma coisa que me ajuda muito é deixar as coisas mais preparadas, pré-preparadas. Isso tanto na cozinha, então preparar os alimentos, deixar a alface já higienizada na geladeira, sabe, os temperos prontos. Então o alho, eu não deixo alho, a cabeça de alho na geladeira, não. Eu chego com a cabeça de alho da geladeira, ponho tudo numa bacia com água, descasca mais rápido, taco aquilo no liquidificador, hoje faço um tempero maravilhoso, ponho cebola, ponho um pouco de azeite, deixo no pote, tá pronto na geladeira. Ou também faço muito de comprar o alho já descascado. Eu tenho um processadorzinho pequenininho, aqueles elétricos, põe o alho, rapidinho, tá pronto, põe no vidrinho, põe um pouquinho de azeite, põe na geladeira. Deixar as coisas mais ou menos preparadas. Quando você tiver um tempinho, por exemplo, num domingo, preparar algumas marmitas, sabe? Então você vai cozinhar filé de sobrecoxa. Eu coloco lá uns 2, 3 quilos. Eu faço tudo de uma vez, é o mesmo tempero, é mais ou menos o mesmo trabalho. Alguns eu vou fazendo na frigideira, outros eu ponho no tabuleiro grandão e vai assando no forno. Nossa, Andrés, mas o que você faz com tudo isso? Pego potinhos e congelo. Vários potinhos. Aí eu pego um brócolis com uma couve-flor, cozinhei, vou distribuindo nesses potinhos. Eu tenho uma marmita pronta ali, olha, para uma semana, para 15 dias, sabe? Então, isso ajuda muito. E outra coisa em relação à organização da casa é deixar as coisas mais ou menos no jeito. Então, no banheiro, eu já deixo o desinfetante ali, em algum canto, ou no armarinho, atrás do vaso sanitário. Então, não tenho um dia de lavar o banheiro. Não. Sobrou um tempinho a mais, eu terminei de tomar um banho, eu já pego ali, eu deixo até um cloro, ou eu gosto muito daquele X14, que é o cloro ativo, aquele ação cloro de banheiro, sabe? Tem vários produtos maravilhosos, eu deixo um desinfetante de cheirinho gostoso e um negócio desse de cloro. Então, eu já ponho no vaso sanitário, dou uma esfregadinha, uma sujeirinha que tem no box do banheiro, já coloco ali, então, e mantenho sempre organizado. Às vezes é um cheirinho, sabe? É um paninho que você passa na pia com um produtinho de limpeza, o banheiro já fica limpo. Então, não tem um dia de lavar banheiro, é meio que uma rotina que você vai fazendo com frequência. Você coloca a limpeza da sua casa na sua rotina. Então, você vai tomar banho, você já limpa o banheiro, sabe? E aí não precisa ter aquele dia de faxinão na casa. Isso foi algo que me ajudou muito. Hoje eu tenho uma faxineira que vem toda semana, mas mesmo assim, como é semanal, eu preciso manter essa organização né, até o dia que ela vem, que normalmente é na sexta-feira. A maternidade também traz uma coisa muito grande para a gente, que é a humildade, né? A maternidade dá umas humilhadas na gente, também faz a gente ser humildes. Então, eu digo que quando a gente quer fazer tudo sozinho, sempre, quando a gente é mãe, a gente tem que aprender a pedir ajuda, né? Então, quando possível, delegar coisas que outras pessoas podem fazer é muito importante e aceitar ajuda, né? E colocar o marido também, se você tem um companheiro aí com você, para participar ativamente das tarefas e para deixar a sua vida mais leve. E, gente, tira um momento para você. Quando possível, lembra que você é também um ser amigo. O que são seus amigos? Você tem alguma amiga que você gosta de sair, tomar um café, tomar um vinho? Então, quem é essa amiga? Vamos resgatar isso? Dá uma ligadinha? Será que você pode marcar um encontro com ela? Se não conseguir fazer presencialmente, que seja virtual, fazer uma ligação, mas tirar essas pausas é muito importante. Sabe, se conecte com o que te faz bem. Por exemplo, é muito importante para mim estar com as minhas unhas feitas. Eu consegui fazer essa semana. Eu gosto de fazer as minhas unhas eu mesma, então eu vou lá, coloco uma música, fico fazendo as minhas unhas, e aí isso faz eu me sentir bem. Mas, principalmente, lembre-se que antes de ser mãe, você é uma mulher incrível e você merece esse carinho e este cuidado sempre. Na medida do possível, se priorize, sabe? Porque é muito real. Eu vejo isso na minha rotina com as crianças,
que quando eu acordo, eu me arrumo primeiro, antes deles se arrumarem, eu me arrumo primeiro, eu fico bem, eu vou ser mais paciente com eles, eu vou estar, assim, até mostrando um zelo com eles, que a mãe deles, sabe, se cuida. Então, essa é uma forma também de valorizar o outro, quando você valoriza primeiro você mesmo. Eu espero, com esse vídeo, ter feito um carinho para você, que é mãe. Quando eu vejo uma mãe na rua, quando eu vejo uma mulher grávida, eu tenho vontade de ir lá e abraçar ela no meio da rua, sério. Eu falo assim, nossa, que vontade que eu tenho de abraçar essa mãe. Então, abrace-se você mesma, a si mesma. E também sinta-se abraçada com este vídeo. Obrigada por ter me ouvido, foi um desabafo que eu precisava desabafar, esses pequenos surtos que eu tenho ao longo da minha vida, da minha jornada. É maravilhoso ter essas criaturinhas, mas antes de sermos mães, nós somos mulheres. E essa função você não pode esquecer. Um beijo para você e até o próximo vídeo.